A minha mulher olhou-me nos olhos durante o brinde do nosso quinto aniversário e anunciou, radiante, que estava grávida. Todos os convidados aplaudiram, mas o sorriso dela desapareceu instantaneamente quando eu pousei o meu copo e disse, com a calma de quem discute o tempo: Parabéns, Inês. Mas devias guardar esse abraço para o homem que realmente engravidou a tua mulher. No dia do nosso quinto aniversário de casamento, a minha esposa decidiu presentear-me com uma bomba relógio embrulhada em papel de seda. Estávamos rodeados pelos nossos amigos mais próximos e sócios da minha empresa, num restaurante elegante com vista para o Tejo. A Inês levantou-se, bateu com o garfo no copo de cristal para pedir silêncio e, com as mãos sobre a barriga, anunciou que estava grávida. O silêncio durou um segundo antes dos aplausos explodirem. A Cláudia, a melhor amiga dela, gritou de emoção. Eu permaneci sentado, a observar a cena como se estivesse a ver um filme de terror mudo. Esperei que o ruído diminuísse, limpei a boca ao guardanapo de linho e, sem alterar o tom de voz, disse que as felicitações deveriam ser dirigidas ao verdadeiro pai, pois aquela criança não tinha o meu sangue. A sala congelou. A Inês olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar numa língua morta. Ela não sabia que o meu luto pelo nosso casamento tinha terminado exatamente 14 dias antes, às 11h43 da noite de uma terça-feira chuvosa. Naquela noite, ela tinha entrado em casa com os sapatos de salto alto na mão, como se fossem troféus de uma batalha perdida. A luz do corredor iluminou uma mancha de batom esborratada e os botões da camisa abotoados na casa errada. Mas o que selou o destino dela não foi a visão, foi o cheiro. Uma colônia masculina cítrica e barata, que definitivamente não era a minha, entrou pela porta antes dela. Eu estava na cozinha, no escuro, a beber um copo de água. Perguntei calmamente de onde ela vinha. Ela riu-se, nervosa, e disse que precisava de espaço, que tinha estado numa festa. Mas o espaço pessoal dela cheirava ao balcão de perfumaria de um centro comercial no Colombo. Ela passou por mim e deslizou para o quarto, fechando a porta na minha cara com a frase de que eu estava a dormir sozinho porque era demasiado controlador. Eu não gritei. Não parti pratos. Não fui bater à porta do quarto. Em vez disso, fiquei ali, com o zumbido do frigorífico como única companhia, e tomei uma decisão clínica. Se ela queria tratar o nosso casamento como um jogo de escondidas, eu passaria a ser o árbitro. Na manhã seguinte, às 7 horas em ponto, liguei ao Nuno. O Nuno é um ex-inspetor da Polícia Judiciária que agora opera uma consultoria de segurança discreta numa cave perto de Benfica. Ele atende-me sempre porque, há uns anos, salvei-o de um processo fiscal que lhe teria custado a reforma. Disse-lhe que precisava de uma auditoria completa ao calendário das últimas 2 semanas. Sem dramas, apenas factos. Queria saber onde ela estava quando dizia que estava no yoga, no spa ou naquelas noites de amigas que ultimamente se tinham tornado frequentes. Enviei-lhe a lista da rotina dela antes mesmo de terminar o meu café. Essa foi a minha primeira iniciativa, separar a emoção da ação. Eu não ia confrontá-la com suspeitas, eu ia confrontá-la com provas forenses. Durante as 2 semanas seguintes, a nossa casa em Sintra transformou-se num tabuleiro de xadrez onde apenas um dos jogadores sabia que o jogo tinha começado. Eu mudei-me para o quarto de hóspedes. Não fiz disso um espetáculo dramático. Apenas transportei os meus fatos, os meus sapatos e os meus documentos importantes. Instalei uma fechadura com código na porta, daquelas digitais que se usam em escritórios. Quando a Inês viu, perguntou se eu estava louco. Respondi-lhe apenas que, se o respeito tinha saído de casa, a privacidade tinha acabado de se mudar para o quarto de hóspedes. Ela revirou os olhos e chamou-me imaturo, mas vi o medo nos olhos dela. Ela sabia que algo tinha mudado, mas a arrogância impedia-a de ver o precipício. A Inês continuou a sua vida dupla, achando que eu era apenas um marido almoado. O Nuno enviava-me relatórios diários. Fotos dela a entrar em carros de transporte privado que não estavam na aplicação partilhada. Localizações de um prédio residencial em Odivelas quando ela supostamente estava na aula de pilates. O relatório era frio, preciso e devastador. Mas o verdadeiro golpe, o momento em que a minha alma se tornou gelo, foi quando Nuno me enviou a confirmação de que ela tinha visitado uma clínica de obstetrícia sozinha, 3 dias antes do nosso aniversário.
Eu sabia da gravidez antes dela o anunciar. Sabia que as datas não batiam certo com a nossa intimidade, que era inexistente há meses. Por isso, quando ela se levantou naquele restaurante, com aquele vestido branco e aquele sorriso de atriz de novela, a tentar prender-me publicamente com uma criança que não era minha, eu não senti raiva. Senti apenas a clareza absoluta de quem sabe que está prestes a detonar a verdade. O sorriso dela vacilou quando eu me levantei. A Cláudia, sentada ao lado dela, olhava para mim de boca aberta. Eu continuei, dirigindo-me à mesa inteira com a voz firme: eu não sou o pai. E tenho a certeza de que a Inês sabe exatamente quem é, visto que as visitas semanais àquele apartamento em Odivelas têm sido bastante consistentes. A Inês ficou pálida. A máscara de esposa perfeita caiu ali mesmo, entre o prato de peixe e a sobremesa. Ela tentou murmurar que eu estava a humilhá-la, que eu era um monstro. Eu respondi que a humilhação tinha começado quando ela entrou em nossa casa a cheirar a outro homem, e que eu estava apenas a corrigir a narrativa pública. Peguei no meu casaco, deixei uma nota de 50 euros na mesa para cobrir a minha parte e disse-lhes para aproveitarem o bolo. Saí do restaurante sem olhar para trás. Aquela foi a iniciativa número 2, traçar uma linha onde as testemunhas pudessem ver. Entrei no meu carro e conduzi diretamente para o meu escritório na Avenida da Liberdade. Liguei as luzes da sala de reuniões e enviei uma nova mensagem ao Nuno: acabou a vigilância. Agora passamos à fase de recolha de provas para tribunal. O meu telemóvel começou a vibrar incessantemente com chamadas da Inês e da mãe dela, mas eu não atendi. A noite estava apenas a começar, e eu tinha certeza de que a tempestade que se avizinhava iria limpar tudo o que restava da minha antiga vida. O que eu não sabia era que a Inês tinha uma carta na manga, uma jogada de mestre que me faria duvidar da minha própria sanidade nos dias seguintes. Passei a primeira noite da minha nova vida no sofá de pele do meu escritório na Avenida da Liberdade. O silêncio do edifício corporativo era um bálsamo comparado com o caos que deixará para trás no restaurante, mas o meu telemóvel não parava de iluminar a sala escura com notificações. A Inês, a sua mãe e a Cláudia formavam um batalhão digital, bombardeando-me com mensagens que oscilavam entre a súplica desesperada e a ameaça velada. Não li nenhuma delas. Apenas desliguei o aparelho, tirei a gravata e servi-me de um uísque, observando as luzes de Lisboa lá embaixo. A cidade continuava a mover-se, indiferente à minha catástrofe pessoal, e essa indiferença foi o que me permitiu dormir. Na manhã seguinte, percebi a verdadeira extensão da estratégia da Inês. O tal trunfo que ela guardava não era uma prova de inocência, mas sim uma campanha de relações públicas executada com a precisão de um ataque militar. Ao ligar o telemóvel, fui inundado por uma realidade alternativa que ela tinha construído durante a noite nas redes sociais. Não havia menções à traição, nem à paternidade duvidosa. Em vez disso, o feed dela era um mural de vitimização calculada, fotografias da ecografia, legendas emotivas sobre a coragem de ser mãe sozinha e frases vagas sobre como o estresse laboral pode destruir a mente de um homem bom. Ela não me atacava diretamente, ela destruía-me com piedade. Os nossos amigos comuns, aqueles com quem partilhávamos jantares e férias no Algarve, já tinham escolhido um lado. Recebi e-mails de colegas a sugerir que eu procurasse ajuda psicológica e olhares de esguelha da minha própria recepcionista quando entrei para trabalhar. A Inês tinha conseguido inverter o tabuleiro de xadrez. Eu já não era o marido traído, era o homem instável que tinha abandonado uma mulher grávida devido a um surto paranoico. A narrativa era brilhante, cruel e, acima de tudo, eficaz. Eu sabia que lutar contra boatos era como tentar agarrar fumo com as mãos nuas. Precisava de algo sólido. À meio da manhã, a Inês enviou uma mensagem diferente. Dizia apenas ao moço: precisamos de fechar isto. Aceitei, marcando o encontro num restaurante movimentado no Chiado, território neutro onde o drama teria de ser contido. Ela chegou pontual, vestida de forma invulgarmente modesta, sem maquilhagem, com o cabelo apanhado num rabo de cavalo frouxo. Era a imagem da fragilidade. Pediu uma salada e passou os primeiros 10 minutos a torturar o guardanapo de pano, recusando-se a olhar-me nos olhos. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro trêmulo. Disse-me que eu tinha reagido de forma exagerada, que a gravidez era nossa, independentemente da biologia,
e que podíamos começar de novo se eu parasse com aquela loucura de detetives e suspeitas. Eu ouvia em silêncio, bebendo meu café. Quando ela terminou seu monólogo sobre perdão e segundas oportunidades, pousei a chávena e respondi com a frieza de quem negocia um contrato falhado. Disse-lhe que o nosso casamento não era uma subscrição com renovação automática e que a confiança, uma vez quebrada, não se conserta com lágrimas estratégicas. Exigia verdade, nomes, datas, locais. Ela recuou, ofendida, acusando-me de ser um robô sem sentimentos, incapaz de compreender a complexidade humana. Tentou tocar-me na mão, mas eu afastei-me. Disse-lhe que não estava ali para negociar sentimentos, mas sim factos. Paguei a conta, levantei-me e deixei-a sozinha na mesa, com a sua encenação de esposa arrependida a desmoronar-se sem público. A retaliação foi imediata. Nessa tarde, a Cláudia irrompeu pelo meu escritório como se fosse dona do edifício. Passou pela segurança e entrou na minha sala sem bater, fechando a porta com um estrondo que fez tremer os vidros. Começou a gritar, acusando-me de crueldade emocional e de estar a matar a Inês com o meu desprezo. Segundo ela, eu estava a ter um esgotamento nervoso e a inventar teorias da conspiração para justificar a minha incapacidade de amar. Eu permaneci sentado, a escrever um e-mail para os recursos humanos a documentar a invasão, enquanto ela despejava o seu veneno. Quando a Cláudia finalmente parou para respirar, olhei-a nos olhos e disse-lhe calmamente que, se ela continuasse, seria escoltada para fora pela polícia. Ela saiu a praguejar, prometendo que toda a gente saberia quem eu realmente era. Foi nesse momento, com o eco dos gritos da Cláudia ainda na sala, que percebi que a verdade não bastava. Eu precisava de uma arma irrefutável. A Inês e as amigas estavam a ganhar a guerra da opinião pública porque a palavra de uma mulher grávida é sagrada, e a de um marido ausente é suspeita. Peguei no telefone e liguei a Patrícia, uma advogada implacável com quem trabalhava ocasionalmente. Expliquei a situação sem rodeios. A Patrícia ouviu, fez 2 perguntas técnicas e depois propôs a solução nuclear. Disse-me que, se eu queria limpar o meu nome e expor a mentira, não podia usar argumentos, tinha de usar ciência. Sugeriu um polígrafo. Não um teste de revista cor-de-rosa, mas um exame forense, administrado por peritos certificados, com resultados admissíveis em acordos de divórcio por mútuo consentimento. A ideia era simples, eu submeter-me-ia ao teste primeiro, para provar a minha sanidade e fidelidade, e depois desafiaria a Inês a fazer o mesmo. Se ela recusasse, a recusa seria a sua confissão. Se aceitasse, a máquina faria o resto. A Patrícia avisou-me de que era uma jogada arriscada, agressiva e sem retorno. Eu respondi que não queria retorno, queria apenas o fim. Desliguei a chamada e olhei para o calendário. O verdadeiro jogo estava prestes a começar, e eu tinha acabado de colocar a rainha dela em xeque, embora ela ainda não o soubesse. A iniciativa número 3 foi a mudança definitiva do campo de batalha, passar do tribunal da opinião pública para a frieza inegável dos factos clínicos. Redigi uma estipulação com a Patrícia, um documento seco e preciso que propunha testes de polígrafo voluntários e mútuos, administrados por um perito neutro, cujos resultados seriam admissíveis por consentimento das partes. Quando coloquei o papel sobre a ilha de mármore da cozinha, a Inês estava a cortar fruta com uma violência que sugeria que a papaya lhe devia dinheiro. Ela nem sequer levantou os olhos quando eu expliquei que já tinha marcado o meu teste e que pagaria o dela. A primeira reação foi a previsível indignação, acusou-me de não confiar nela, de ser insultuoso e de tentar transformar a nossa vida num reality show barato. Eu não mordi o uísque emocional. Mantive a voz num registro monótono e informei-a de que a confiança já não era moeda de troca naquela casa, a verdade era. Disse-lhe que, se a narrativa dela fosse verdadeira, aquele teste seria sua maior vitória e a minha humilhação final. Ela parou com a faca no ar, o silêncio estendeu-se pela cozinha como uma mancha de óleo. Foi então que aconteceu o primeiro plot twist que eu não tinha previsto, a raiva dela evaporou-se instantaneamente, substituída por uma calma gélida. Ela pousou a faca, limpou as mãos e disse que aceitava. Assinou o documento ali mesmo, sem sequer ler as cláusulas finas. Aquela assinatura rápida e fluida fez disparar todos os meus alarmes internos. Ela estava demasiado confiante para alguém que carregava uma mentira daquele tamanho.
Percebi que ela não estava a render-se, ela tinha uma estratégia. 2 dias depois, o advogado dela enviou um e-mail polido a confirmar o agendamento, apenas com ligeiras alterações na redacção que não mudavam a substância. A facilidade com que tudo se processou era enervante. O meu exame foi realizado num escritório anônimo perto das Amoreiras, uma sala bege com cheiro a desinfetante e alcatifa velha. O examinador, um homem que parecia ter visto todas as variedades de pecados humanos, fez-me as perguntas de controlo e depois as reais, se eu tinha tido relações fora do casamento e se tinha feito declarações falsas para prejudicar a reputação da minha esposa. Respondi não a ambas. O relatório saiu limpo, indicando veracidade absoluta. Enviamos os resultados para a equipa legal dela no próprio dia, juntamente com o comprovativo de que eu tinha cumprido a minha parte. A vez da Inês chegou na semana seguinte. Lisboa decidiu colaborar com o ambiente fúnebre e desabou uma daquelas chuvadas que transformam a calçada portuguesa em pistas de patinagem. Eu esperei no corredor do escritório do examinador, encostado à parede, enquanto ela entrava na sala de testes. O Nuno, que insistiu em acompanhar-me à distância, enviou-me uma mensagem a dizer que a postura dela ao entrar era de quem ia para uma sessão de spa, não para um interrogatório. Ela acreditava piamente que conseguia manipular a máquina, ou talvez, na sua mente distorcida, tivesse reescrito a realidade até acreditar na própria inocência. A arrogância é um escudo poderoso, mas falha contra a biologia. O teste demorou 40 minutos. As perguntas acordadas eram cirúrgicas. Nos últimos 6 meses, teve relações íntimas com alguém que não o seu marido, e o seu marido é o pai biológico da criança que espera. Quando a porta se abriu, a Inês saiu com o queixo levantado, sem lágrimas, a emanar uma dignidade fabricada. Não trocamos uma única palavra. Ela passou por mim, deixando um rastro do seu perfume caro misturado com a tensão elétrica do momento. O examinador saiu logo a seguir, com a expressão profissionalmente neutra de um funcionário das finanças. 1 hora depois, a Patrícia recebeu o resumo preliminar no telemóvel. Estávamos a beber um café num quiosque próximo, abrigados da chuva. Ela leu o e-mail, franziu a testa e depois olhou para mim com um brilho de triunfo contido. O relatório era devastador, mas não da forma que eu esperava. O examinador tinha classificado as respostas iniciais da Inês como enganosas. A máquina detectara as flutuações fisiológicas do engano. O perito, seguindo o protocolo, confrontara-a com os gráficos. Encurralada pela tecnologia, a Inês tentou retificar. No segundo intento, para evitar um resultado de falsidade total que seria catastrófico em tribunal, ela foi forçada a responder tecnicamente a verdade. O documento final dizia, em linguagem clínica e desapaixonada, que a examinada reconhecia intimidade externa e que o sujeito do arte não era o progenitor biológico. Ela tinha tentado jogar com a máquina e perdido. A Inês tinha acabado de nos entregar, em papel timbrado e assinado por um perito forense, a confissão que se recusará a dar-me em casa. A Patrícia pousou a mão sobre a pasta de documentos com firmeza e disse-me que aquilo era o nosso fogo. A Inês achava que a sua verdade emocional se sobrepunha aos factos, mas a agulha do polígrafo não tinha imaginação. Tínhamos a prova definitiva. Agora, restava apenas ver como é que ela tentaria sobreviver à implosão da sua própria história na próxima audiência. A quarta cena foi a audiência preliminar no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, um edifício onde as paredes parecem ter absorvido décadas de desilusões amorosas. O ar-condicionado estava demasiado frio, ou talvez fosse apenas a temperatura ambiente das relações que ali terminavam. A estratégia da equipa da Inês era de manual: crueldade emocional, abandono do lar conjugal de uma mulher grávida e vulnerável, e um pedido exorbitante de pensão de alimentos provisória, juntamente com o uso exclusivo da casa de Sintra. Eles usaram as capturas de ecrã das redes sociais dela como se fossem provas canônicas de santidade e a minha frase na noite do aniversário como uma arma de destruição maciça. Eu mantive-me imóvel na cadeira, com o fato escuro que usava como armadura, sem reagir às provocações. Eu já tinha recebido aquele golpe de propósito semanas antes, agora era apenas eco. A Patrícia levantou-se com a elegância predatória de quem sabe que tem a mão vencedora. A sua argumentação foi concisa, quase aborrecida, o que no tribunal é sinônimo de letal.
Ela explicou ao juiz que o seu cliente não tinha feito qualquer comentário público depreciativo, ao contrário da requerente que alimentava um circo mediático digital. Salientou que eu tinha saído de casa para evitar a escalada do conflito, não para fugir às responsabilidades, e que tinha continuado a pagar todas as contas da casa. E então, com um movimento teatralmente lento, apresentou o documento que mudaria tudo, os resultados dos exames poligráficos mútuos, anexados ao consentimento assinado pela própria Inês. A sala ficou subitamente pequena para a bancada da oposição. O advogado da Inês tentou uma manobra de contenção de danos, balbuciando objeções sobre o estresse da gravidez e a falibilidade da ciência, mas o juiz, um homem grisalho com ar de quem preferia estar a almoçar, cortou-lhe a palavra. Ele leu o relatório em silêncio, passando as páginas com um som seco que ecoava na sala. A Inês, sentada ao lado do seu advogado, perdeu a postura de virgem ofendida. Pela primeira vez, vi o pânico real nos olhos dela. A máscara de fragilidade estratégica, que tinha funcionado tão bem no Instagram, desintegrou-se perante um documento carimbado que atestava, preto no branco, que ela tinha mentido sobre a paternidade e mantido relações extraconjugais. Durante o recesso, encontrei a Cláudia junto à máquina de café no corredor. Ela usava um vestido que tentava transmitir seriedade, mas a sua expressão era de puro medo. Aproximou-se, não com a agressividade habitual, mas com uma tentativa desajeitada de manipulação emocional. Disse-me que eu parecia mais magro, que aquela guerra me estava a consumir e que a Inês estava aterrorizada. Respondi-lhe apenas que a magreza era resultado de correr todas as manhãs e que o terror da Inês era a consequência natural de quem constrói a vida sobre areias movediças. A Cláudia tentou apelar ao meu sentido de dever, dizendo que, independentemente da biologia, aquela criança precisava de um pai. Eu cortei-lhe a conversa dizendo que a criança precisava de uma mãe honesta e que eu não estava disponível para ser o plano de contingência financeira de ninguém. De volta à sala de audiências, o veredicto preliminar caiu como uma guilhotina. O juiz indeferiu o pedido de uso exclusivo da casa, ordenando que esta fosse colocada à venda e o valor dividido, dado que não havia filhos em comum a proteger. A pensão de alimentos foi recusada com base nos rendimentos próprios da Inês e na má-fé demonstrada. A tentativa de obter apoio financeiro imediato para a gravidez foi remetida para o pai biológico, cuja identidade o tribunal sugeriu que fosse apurada em sede própria. Foi uma vitória total, clínica e sem sangue. A Patrícia manteve o rosto impassível, mas eu vi a satisfação no modo como ela arrumou os papéis na pasta. No corredor, à saída, a Inês tentou uma última abordagem. Já não havia câmaras, nem juízes, nem advogados por perto. Ela agarrou-me o braço com força, as unhas a cravarem-se no tecido do meu casaco. Perguntou-me se eu estava feliz, se ver a vida dela destruída me trazia satisfação. Eu soltei o braço dela com suavidade, mas com firmeza. Olhei-a nos olhos, aqueles mesmos olhos que eu julgara conhecer durante 5 anos, e disse-lhe que ela estava enganada sobre a definição de destruição. Eu não a tinha arruinado, eu tinha apenas acendido a luz. A ruína dela era obra das suas próprias mãos. Disse-lhe adeus e caminhei em direção à saída do tribunal, onde o sol de Lisboa brilhava com uma intensidade que parecia prometer, finalmente, um futuro limpo. Atrás de mim, ficou o som dos saltos dela no chão de pedra, parados, sem saber para onde ir. A quinta cena, a das consequências, não chegou com a fanfarra de um filme dramático, mas com a quietude burocrática de um carimbo num papel. O Tribunal de Família de Lisboa, com as suas paredes que já viram demasiados sonhos desfeitos, emitiu a sentença provisória. O juiz, um homem prático que parecia imune a lágrimas teatrais, negou o pedido da Inês para o uso exclusivo da nossa casa em Sintra e rejeitou liminarmente a pensão de alimentos. A lógica foi cirúrgica, a má-fé demonstrada e a prova de paternidade externa anulavam qualquer obrigação moral ou financeira da minha parte. A Patrícia enviou-me um e-mail curto, com o assunto fim limpo. A ordem era clara, a casa seria vendida e o valor dividido, encerrando o último capítulo financeiro que nos unia. Voltei a Sintra uma última vez, numa tarde de terça-feira cinzenta, para entregar as chaves e recolher as caixas finais que tinham ficado na garagem. A casa já não cheirava a nós, cheirava vazio e a detergente industrial. Encontrei a Inês na sala, a empacotar os últimos vestígios da sua influência em caixas de cartão. Quando entrei,
Ela levantou a cabeça. A arrogância que ostentara durante semanas tinha desaparecido, substituída por uma amargura crua e olheiras profundas. Perguntou-me, com a voz embargada, se eu estava feliz, se ver a vida dela desmoronar me trazia alguma espécie de satisfação sádica. Eu continuei a fechar a minha caixa de ferramentas, sem alterar o meu ritmo. Respondi-lhe, com a calma de quem já atravessou a tempestade, que eu não a tinha arruinado. Expliquei-lhe que ela tinha construído um palco instável e que eu, simplesmente, tinha retirado os holofotes. Ela cruzou os braços, tentando recuperar alguma dignidade, e acusou-me de ser um homem sem coração, incapaz de sentir compaixão por uma mulher grávida que tinha cometido um erro. Eu parei e olhei-a nos olhos. Disse-lhe que a minha compaixão tinha sido silêncio. Teria sido muito fácil transformar aquilo num escândalo público, mas eu escolhi a discrição dos tribunais e a frieza dos factos. Isso era misericórdia, embora ela não o conseguisse ver. Caminhei em direção à porta da rua, sentindo o peso a sair-me dos ombros a cada passo. Antes de eu atravessar o umbral, ela lançou uma última tentativa de me ferir, dizendo que eu me arrependeria, que ia acabar sozinho e que ninguém me quereria depois disto. Parei, virei-me lentamente e entreguei-lhe a última lição, a frase que eu precisava que ela guardasse. Disse-lhe que ela estava enganada sobre a natureza da perda. Ela não me tinha perdido a mim como pessoa, ela tinha perdido o acesso a mim. Perderá o acesso à minha lealdade, à minha estabilidade e à segurança que eu providenciava. Eram coisas distintas, e o privilégio desse acesso tinha sido revogado no momento em que ela decidiu que o respeito era negociável. Saí, fechei a porta e ouvi o trinco estalar. Foi o som mais satisfatório da minha vida. Meses depois, este é o meu epílogo. A vida real, longe dos filtros das redes sociais, é deliciosamente tranquila. Mudei-me para uma vivenda mais pequena na margem sul, numa zona calma de Azeitão, onde o único barulho que ouço à noite é o vento nas árvores. O meu carro agora é uma carrinha funcional, perfeita para transportar as minhas bicicletas, e já não sinto necessidade de impressionar vizinhos que não conheço. No trabalho, recuperei o meu foco e os meus números dispararam, uma consequência natural de ter a mente livre de dramas domésticos e suspeitas constantes. No jantar de Natal da empresa, um colega apresentou-me a uma amiga, a Laura. Ela é arquiteta paisagista, tem as mãos calejadas de trabalhar a terra e uma versão saudável a redes sociais. Fomos comer choco frito a Setúbal e passamos 3 horas a conversar sobre vinhos e projetos de renovação. Não houve jogos, não houve tentativas de manipulação, nem a necessidade exaustiva de ler nas entrelinhas. Foi refrescante, como beber água fresca depois de anos a beber vinagre. O Nuno e eu encontramo-nos para uma cerveja na semana passada. Ele brindou ao meu arquivo fechado, sem grandes discursos, apenas com um aceno de cabeça de quem sabe que a maior vitória é a paz. Quanto a Inês, as notícias chegam-me através do eco inevitável das conversas alheias. A casa de Sintra foi vendida e ela mudou-se para um apartamento alugado perto da mãe. O brilho da sua presença online diminuiu drasticamente, o público da internet é volúvel e cansou-se da narrativa de vítima quando os factos se tornaram aborrecidos. A Cláudia cruzou-se comigo no supermercado há uns dias. A agressividade dela tinha evaporado, substituída por um cumprimento rápido e envergonhado junto à seção dos iogurtes. Ela sabe que apostou no cavalo errado e que a sua cumplicidade na mentira lhe custou a credibilidade. Até recebi uma chamada da mãe da Inês, numa terça-feira à noite, a pedir desculpa e a dizer que tinha sido enganada pela filha. Aceitei as desculpas e desliguei em menos de 1 minuto. Não carrego o peso da consciência dos outros. Se há um conselho que posso deixar a quem estiver a ouvir isto, é o seguinte: não discutam com o fumo. Não tentem racionalizar com quem vive de emoções fabricadas. A frieza de que me acusaram não era maldade, era autopreservação. O frio é apenas o que sentimos quando deixamos de nos incendiar para manter os outros quentes. Aprendi a traçar a linha onde toda a gente a possa ver, a confiar na logística e a cortar o cordão sem hesitação. Hoje, o meu aniversário é apenas uma data no calendário, desprovida de traumas. Bebo meu café numa cozinha silenciosa, com o sol a entrar pela janela, e sinto uma gratidão imensa pelo tédio da minha nova rotina. Não há surpresas, não há plot twists, não há cheiros estranhos no ar.
A Inês queria uma novela dramática, cheia de altos e baixos. Eu só queria uma vida real. No final, o destino deu-nos exatamente o que pedimos. Ela ficou com o drama, e eu fiquei com a paz. E acreditem em mim, a paz, com o nome no contrato de arrendamento e a consciência limpa, vale mais do que qualquer aplauso.